Fala pessoal, tudo jóia? Vamos lá então. A gente vai dar uma olhadinha hoje no primeiro verbo modal da sequência, tá? São 8 que a gente vai estudar, eles estão em sequência. O primeiro a gente vai trabalhar com o will, não porque é mais fácil ou mais difícil, mas simplesmente porque a gente, algumas aulas atrás, viu, né, o going to para falar do futuro, viu também como falar do futuro usando o presente continuous. E agora a gente vai ver como a gente fala no futuro usando esse verbo modal will, tá bom? Vou começar por essa frase aqui, ó. Para mais detalhes do uso dos modais, assistir a aula 47. Então, a aula anterior, eu ensino como a gente usa os modais. Então, se você, de repente, chegou aqui do nada e não viu a 47, dá uma assistida nela, porque é importante para você entender. Se você só assistir essa aula, talvez você não entenda 100% o porquê de cada detalhe aqui, tá bom? Mas vamos lá. O modal will, é a primeira aqui, tá, pessoal? É a terceira forma de se referir ao futuro. Então, se você ainda não viu as outras formas de a gente falar do futuro, aulas 43, 44, 45 e 46, tá bom? O modal will pode ser contraído tanto em frases positivas como em frases negativas. Então, eu coloquei aqui no cantinho, tá vendo? I will, você pode contrair dessa forma. You will, você pode contrair dessa forma. Então, você não precisa escrever o sujeito, né, o pronome, e depois o will, dessa forma inteira, né? Você pode só colocar o apóstrofo LL que você está abreviando. Isso não é tão comum, tá bom? Talvez para o I seja o mais comum eles usarem, mas não é tão comum. Mas se você vê isso daqui, é o mesmo que se tivesse o pronome, espaço, o eu, tá bom? E no negativo só tem uma forma de abreviar, que vai ser o won't, que na verdade é, né, sei lá, she will not, he will not, né? Aí she won't, he won't, essa é a ideia, tá legal? Então, na verdade, no negativo, né, é uma abreviação do will com o not, é isso que se junta, tá bom? Que mais? Vamos lá, pessoal. Usamos o will no futuro quando esse futuro não é planejado, tá? Então, tem essa diferença, né, na explicação dos futuros, né? Que a gente usa going to para falar de planos, para falar de coisas planejadas. E o will seria para algo mais repentino, algo que você decidiu naquele momento, tá? Você quer se referir ao futuro, mas é algo que você está se decidindo no momento, tá bom? Mas isso é assim, pessoal. É só um detalhe, não precisa se pegar tanto assim de entender muito bem isso, tá? A verdade é que no português também deve ter diferença entre eu falar eu vou comer e eu comerei, né? Deve ter diferença dessas duas formas. Porém, na verdade, se eu falar eu vou comer e eu comerei, o que importa é que você entendeu que isso vai acontecer ainda, que não aconteceu, tá bom? O will, pessoal, também é usado para fazer pedidos e oferecer coisas. É raro também esse uso do will, mas eu vou dar um exemplo para vocês aqui mais para baixo, para ficar um pouquinho mais claro, tá bom? Caso alguém use com vocês, vocês vão saber do que se trata, tá bom? Então vamos lá, alguns exemplos, pessoal. Thanks for the money. I will pay you back. Obrigado pelo dinheiro. Eu vou te pagar. Então, provavelmente a pessoa pegou um dinheiro emprestado na hora ali e falou, ó, vou te pagar. Né? Então, como não é algo planejado, usou o will, tá? I think she won't help me next week. Acho que ela não vai, tá? É o won't, que é o negativo abreviado aqui, tá? Ou she will not, tá? Help me next week. Acho que ela não vai me ajudar semana que vem, tá bom? Uma pergunta com o will. Will Pedro e Tiago come to the party? O Pedro e o Tiago vão vir à festa? Então, a pergunta. Na pergunta aqui, pessoal, é a aula 47 que eu explico, tá? Que o verbo modal vai na frente. Na aula 47 também que eu explico a negativa. Então, por isso que eu falei que seria importante você assistir se você não assistiu. Nas perguntas, pessoal, que é esse aqui, ó, perguntas não, desculpa. Quando eu falei que o will também é usado para fazer pedidos e oferecer coisas, e que é raro, eu coloquei dois exemplos aqui, só para vocês entenderem. No inglês, esse pedido aqui é muito comum. Will you marry me?
que seria você se casa comigo, eles usam com will, tipo, falando no futuro, tá? Então, isso é bem comum. Mas, na maior parte das vezes, por exemplo, essa segunda pergunta, will you drink some coffee? Você beberia um pouco de café? Você vai beber um pouco de café? É um jeito bem formal de oferecer alguma coisa, tá bom? Então, não se prendam nisso. Eu tô colocando aqui só porque é importante você saber que talvez o will não seja sempre para falar do futuro, que ele pode ser usado para oferecer ou para fazer pedido. Mas não fique se preocupando com isso, que você pode oferecer e fazer pedidos de outras formas mais simples, tá bom? Então, a estrutura do will, pessoal, é igual a dos modais, né? Só que eu substituí a palavra modal da aula 47 pelo modal específico que a gente está estudando. Então, por exemplo, aqui a gente tem um sujeito, o eu, na frase afirmativa, né? O verbo principal e o complemento. Nas frases negativas temos o sujeito, o will, o not, que é onde faz a frase ficar negativa, o verbo principal e o complemento. E, por fim, a estrutura de uma interrogação, né, com will, seria o will para começar, o sujeito, o verbo principal e o complemento. Se vocês olharem aqui, tem um exemplo de cada para ficar mais fácil fixar. Lembrando que os verbos modais, entre o verbo modal e o verbo principal da frase, não tem a palavrinha to, que muita gente acaba colocando, tá? Won't help, tá? Não won't to help. Então, isso é um detalhe importante que eu também já comentei na aula anterior. Então é isso, pessoal. A próxima aula a gente vai dar uma olhadinha no verbo modal can. Tá legal? Um abraço.